Falta Vaz, desculpa. Porque eu gostaria de parabenizá-lo, porque normalmente uma autoridade da polícia ou de qualquer um setor público, ele às vezes tem dificuldade de ser sincero e falar a verdade. E o que acontece com relação, eu acho, a esse convênio, eu não vou culpar lá o servidor, mas eu culpo o prefeito. Por quê? Olha para vocês verem o que compõe. Olha como se compõe a secretaria hoje. Tem um secretário, tem um subsecretário, tem um chefe de departamento, que eles mudaram aí o nome, tem um chefe de seção e vem os funcionários. Se essa turma toda de cima não consegue em 7 meses colocar um convênio para aprovar, que o prefeito passe a caneta em todos eles, porque são todos incompetentes. Mas o que me trouxe aqui nessa tarde é para falar sobre a política. Eu tenho acompanhado aí os bastidores da nossa política e venho fazer uma análise com relação à política de Itabira com a política nacional que já aconteceu no nosso cenário político. Existe na política o fogo amigo e o fogo inimigo. O fogo inimigo é aquele fogo que aqueles adversários políticos, numa campanha política, já entram num governo sendo uma oposição. Existe o fogo amigo. O fogo amigo foi aquele mesmo que o Fernando Collor de Mello perdeu o poder porque foi pronunciado pelo seu irmão Pedro Collor. Foi o mesmo fogo amigo que na época do Celso Pitta, a sua ex-mulher Nicéia Pitta o denunciou e ele veio a perder o mandato também e nunca mais conseguiu na época se eleger mais nada. Fernando Collor de Mello ainda está se arrastando aí, envolvido em mais escândalos. Mas eu queria só chegar numa matéria do jornal Folha de Minas, quero aqui até parabenizar o repórter, o dono do jornal, o Geraldinho, faz um trabalho muito bom na área política, em todo sentido, aonde que saiu a matéria falando assim: ex-administrador de Senhora do Carmo diz que denunciou irregularidade do governo e por isso está sendo vítima de armação. Meus amigos, quando uma pessoa que já está dentro do governo, ele faz alguma denúncia, eu volto a lembrar do passado, porque são coisas que a pessoa conhece. E eu fico muito preocupado até que ponto nós temos que dar crédito a isso, porque essa pessoa ela fala que tudo que foi dito tem que ser investigado. Então, desculpa, eu não quero que fique pedra sobre pedra. Tudo que foi dito tem que ser investigado. Quero ver os culpados presos, se for o caso. E se eu tiver que pagar por algum erro, vou pagar. Meus amigos, essa denúncia ela é muito séria. Eu espero que nós, vereadores do Ministério Público de Itabira, estejam buscando apurar. Porque aqui, seguindo aqui, o ex-administrador do Carmo, o senhor Reginaldo, ele fala que encontro que ele teve com o advogado, o Érico Machado Gomes, que é o apelido de Marmita, que eu nem sabia, e que ele procurou e depois em contato com o Damon, quando ele apresentou algumas denúncias do que estava acontecendo. E que, achando que isso ia ser tomado alguma providência, não foi tomado, pelo que ele colocou. Eu estou colocando aqui o que está na matéria do jornal. E eu estou aqui com uma cópia do que foi publicado. E ele coloca aqui que ele passou para o prefeito algumas coisas importantes, construções de mataburro. Olha para vocês verem. Uma empresa foi contratada para construir 100 mataburros. E ele alega que tem locais, por exemplo, Angico. A empresa fez um relatório para receber, alegando que foi confeccionado 10 mataburros. Mas, segundo ele, foram construídos apenas 3. Na região de Córrego Comprido, o relatório consta 7 mataburros, mas foram construídos apenas 3. Na região de Córrego Comprido, consta 7 mataburros, mas foram 3. Também na região de Gorduras, apresenta a construção de 2 mataburros e foi construído 1. E o pior, na região de Cabral, foi construído
construíram 2 mataburros. E o autor da denúncia alega que nem existe essa região chamada Cabral na região onde se olha do carro. Então são coisas que eu estou colocando aqui, que são coisas que estão noticiadas. Tá? Se é verdade, vai caber ao Ministério Público, eu espero, que tome as devidas providências. Ele vai mais além, ele fala aqui na construção de pontes que essa empresa foi contratada para fazer, pontes com material bueiro ármico, é um tipo de tubulação que era usada para a construção desse bueiro. Eu acredito que no edital esteja constando a especificação desse material. E ele coloca aqui, com fotos inclusive, que foram construídos bueiro ármico e foi construído bueiro com tanque de caminhão de combustível. E a empresa relatou também a cobrança desses mesma ponte com esse tipo de material, como se fosse bueiro ármico. Nós estamos atravessando, meus amigos, na política brasileira, um momento conturbado, um momento difícil, aonde que, a nível federal, nós estamos aí com a Petrobras e no caos, aonde que vários políticos foram denunciados, e nós esperamos essa apuração, e o povo brasileiro, ele está querendo passar essa nação ali. E quando eu fico vendo essas questões aqui no município, não é eu, Turinha, que tenho que apurar para dizer que isso aqui é verdadeiro, mas alguém tem que apurar. Eu posso ir lá, como o repórter foi e tirou a foto lá, e passar para o Ministério Público. Agora, quem vai tomar as providências, com certeza, é o Ministério Público. Mas, nós não podemos esquecer que aqui há indício até para a instalação de uma CPI. Por quê? Porque tem indício. Aqui há denúncia feita por um cidadão que trabalhou no governo, que conhece as questões do governo, que era uma pessoa que estava lá dentro, e ele foi demitido. Não vou considerar que se a demissão dele foi justa ou injusta, não é eu, o vereador do Rio, que tem que fazer isso. Isso aí também cabe ao Ministério Público apurar. Mas ele coloca aqui várias questões que precisam ser verificadas. E eu, como homem público, não poderia deixar de estar colocando isso aqui ao plenário. Porque isso aqui é uma reportagem. Não fui eu que fui lá. Eu até vou estar investigando, vou estar buscando essas informações do órgão. Mas como eu acredito na imprensa Itapiranga, que ela não iria forjar uma foto aonde que se colocou aqui um tanque de caminhão de combustível ou de água, sei lá, para se fazer um bueiro, substituir um bueiro ármico, uma fonte ármica. Então o que eu quero dizer aqui, voltando aqui no que foi colocado lá, os políticos do passado que perderam o mandato, eles foram com fogo amigo. Fernando Collor de Mello foi o Pedro Collor que o denunciou. O Celso Pita brigou com a mulher, a Niceia Pita, e ela veio depois a mostrar tudo que ele tinha feito de errado e que veio a calhar também com ele perder o poder naquela época. Então, colegas vereadores, só um minutinho, depois eu vou ficar aqui à discussão. Colegas vereadores, eu estou trazendo aqui uma questão séria. Se é verdade ou não, eu acho que cabe investigação. Há indícios. Aqui há indícios. Porque uma pessoa, em sã consciência, ela não iria fazer essas denúncias simplesmente porque perdeu o carro. Perdeu o carro, sim. Mas ela está trazendo aqui uma denúncia séria que aquele Itapiranga que não tem acesso aí à imprensa, às vezes escrita, está sabendo neste momento que há um indício de que a empresa está recebendo por confecção de pontes com material que não é o que foi colocado no edital. Nós vamos pedir, meu gabinete vai estar pedindo uma cópia desse edital, para ele estar sabendo aí realmente o que está constando lá. E também essa questão dos mataburros, que são coisas também que eu preciso verificar. Se uma empresa ganhou 100 mataburros, o contrato
contrato já foi editado. E desses 100 mata-burros, nas regiões onde estão relacionadas aqui, foi cobrado, que passou no relatório para ser cobrado, um número acima do que foi feito. Nós estamos aqui discutindo o dinheiro público do nosso município. Então, eu queria dizer aqui